Tá bom, pastor. Então vamos lá. Tem esse contexto, né? Tem essa parte. Mas e aqueles casais, por exemplo, assim, eles casaram, não eram cristãos. E agora a esposa ou o marido se converteu. A mulher ou o marido se converteu. Um deles só. E o outro ainda não. Ainda é ímpio, ainda não conhece Jesus. Isso pode influenciar na relação sexual entre o casal? O outro cônjuge não sendo crente, o inimigo, ele pode influenciar a nível sexual do casal? Pode e muito, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e também santifica o seu relacionamento, o homem. Só que tem um problema, muitas vezes o cara veio do mundo e ele veio do mundo com várias práticas paganistas. Sim. Inclusive na área sexual. Então, por exemplo, o cara era pornográfico, prostituto, o cara era swingueiro. E aí o que ele quer fazer? Ele quer passar para o casamento dele esse padrão de assimilação que ele recebeu através desses lugares. E aí tem muitas irmãs, inclusive, que chegam pra gente, tá? Sim. Você que tá assistindo aí, chega pra gente e fala assim, pastor, como chegou uma hoje pra falar comigo? Pastor, meu marido fala que não tem nada a ver, dentro de 4 paredes pode tudo. Então, se pode tudo, então um casal sadomasoquista que tem comum acordo, porque tem uns que tem problemas, né? Eles têm comum acordo. Não tem ressalva nenhuma. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que não é porque eu tenho um comum acordo com a minha esposa que eu vou fazer o que eu quero e ela vai fazer o que quer. Não, tem padrão. Então a pessoa vem de um padrão mundano e ela quer fazer tudo o que ela aprendeu no mundo. E isso acaba trazendo problemáticas no relacionamento. Tem uma irmã falando assim, eu vivo isso, sou cristã e meu marido não é. Sofro muito, julgo desigual, inclusive na área sexual. A mulher quer fazer determinado ato, que é um ato bíblico, ou às vezes o homem quer fazer determinado ato, que é um ato bíblico, mas ou o homem ou a mulher são profanos, entende? Muitas vezes querem praticar determinadas coisas entre o casal que vai gerar, sim, uma espécie de contaminação. Então tem homem que ele é promíscuo, ele é prostituto, ele quer abusar da esposa do jeito dele, da maneira dele, ele não tá nem aí, essa é a verdade. Agora, a gente tem que entender que isso acaba contaminando a esposa. Tem marido que vai pra casa de prostituição, vem pra casa e se deita com a esposa e ainda gera uma criança. Olha que absurdo, a gente pegamos casos bastante desse tipo. Eu também pego, assim, muitas clínicas com mulheres com muitas dúvidas, né? Mulheres, assim, que agora elas se converteram, o marido, né, ainda não. E o seguinte, o que elas mais reclamam para mim? Elas aprenderam agora que o sexo anal é pecado. E muitos maridos começaram a reclamar com elas, porque já praticavam muito dentro o casal. E aí eu falo, olha, o que você pode argumentar ao teu marido em relação a isso? A parte científica, porque não é, pastor, que existe a parte científica que médica, fisiológica, que diz que é prejudicial ao nosso corpo e à nossa saúde. Porque se a gente for falar com eles a nível espiritual, eles não vão entender, porque não estão vivendo o evangelho. Eles acham que é religiosidade, eles acham que a mulher está ficando santarrona demais, né? Ou o esposo está ficando santarrão demais, né? Então, nós podemos argumentar isso, não é, pastor? Sim, na realidade, assim, tem uma questão médica, fisiológica, científica. A questão que isso é prática sodomita e tem muitas mulheres que muitas vezes, eu estou falando de mulher porque isso é uma recorrência mais feminina do que masculina. Sim. Então tem muitos homens que eles querem fazer o que aprendeu com a prostituta, ou que viu no filme pornográfico, que também aquilo é uma ilusão. E aí eles querem passar aquilo para o seu relacionamento e isso acaba contaminando o leito do casal.
E isso acaba gerando o quê? Maldição, invoca pombagira para dentro do casamento. Sim. Tem muitos casais que invocaram pombagira para dentro do casamento por causa de determinadas práticas sexuais. E a pessoa não enxerga isso, mas está lá, está na cama, está na casa da pessoa, e aí vai ter que ter uma postura espiritual de tratativa em relação à prática e ao tipo de sexualidade que está sendo praticada. Então, assim, a gente precisa discernir as coisas. Tem muito homem, e muitas vezes tem muitas mulheres, que, de fato, o marido não é crente. O marido não é crente, você tem que ter postura, você tem que ter prudência, você tem que ganhar ele em oração, calada, como a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo, você não pode fazer. Uma vez chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, o meu marido quer que eu vá na casa de swing. Olha só o que a irmã falou pra mim. E eu falei assim: irmã, o teu marido quer que você vá na casa de swing. É, pastor. E assim, se eu não for, ele disse que vai se separar de mim. Eu falei: então que se separe, irmã. Você vai se deitar com outras pessoas, fazer esse tipo de sexo contaminado que vai gerar maldição na tua vida, que vai invocar espírito imundo pra dentro do teu, na realidade, não é nem do casamento, porque do casamento já tava, o marido já era promíscuo, mas pra dentro da vida dela. E eu falei pra ela: não faça isso, não cometa tal loucura. Sabe o que aconteceu? Passou uns dias, ela cedeu, foi para aquele lugar e acabou se contaminando. Isso acaba com a vida da pessoa, com o casal. Quantos casais que a gente conhece que acabaram, na realidade, abrindo essa porta? Uma vez que você abre essa porta, você deixa o demônio entrar no teu casamento de tobogã. Essa é a grande verdade. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Ah, não, pastor, porque eu vou deixar. Não, pastor, porque senão ele vai embora de casa. É a dependência financeira. Tem muitas mulheres que, por causa da dependência financeira, elas acabam cedendo a determinadas coisas. E eu vou falar pra você, irmã, não ceda por causa de dependência financeira. O teu marido, nesse sentido, vai ser o próprio Deus. Isso é verdade. O nosso Deus, ele supre. E outra, né, pastor? Deixa de ser um casamento a partir do momento. Porque, assim, um casamento é feito de duas pessoas, do homem e da mulher. Entrou um terceiro, já não é mais casamento. Verdade. Se você quebra... É trisal, é menagê. Você quebra o princípio do casamento, de ser uma só carne com o seu cônjuge. Então, você coloca mais pessoas ali dentro do teu relacionamento, isso não provém do eterno. Não é verdade? Verdade.